Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo chamada Birigui. Nasci em 1968. Meu pai é Arnaldo Rossini, hoje com 94 anos, ainda vivo, toca uma gaita de boca ainda, faz a alegria da família. Minha mãe, infelizmente, faleceu em julho de 2023. Eu fui uma pessoa normal, escola, pratiquei esporte, fiz handball, cheguei a ser seleção paulista quando eu tinha 16 anos de idade, acabei fazendo tiro de guerra. A partir daí eu comecei a achar que eu tinha que fazer alguma coisa e fiz até um vestibular para uma faculdade de processamento de dados. Acabei abandonando o curso a contragosto do meu pai. Eu já trabalhava com meu pai, que meu pai tinha um pequeno comércio junto com meu irmão. Quando a gente conversava com os parentes que vinham de fora, o que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta que todo mundo faz para criança, eu falava medicina. Tanto é que se perdeu depois que eu fui para o ensino médio, né? Quando a ideia voltou à mente, a dificuldade era grande, porque a gente também não tinha tanto recurso econômico. A dificuldade de você fazer um cursinho e ficar 100% do dia focado em estudo dificultou mais ainda a entrada. Eu estava quase no final, já desistindo da ideia. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul teve uma greve muito grande no ano de 1991. O vestibular de 1992 ele foi realizado no mês de fevereiro e os outros vestibulares todos eram no final do ano. Fui atrás e eu acabei passando e daí segue a história da medicina. Muita gente me ajudou, carona com um, casa de outro, e as coisas foram começando, né? A época que eu passei era a época plano Collor, aquela captura do dinheiro, tal, isso dificultou ainda mais. Eu me vi numa situação de ter que resolver a minha vida. Me deparei com um cartaz de bolsistas e tal, fiz uma prova, acabei passando para ser bolsista do CNPq. Me ajudou bastante, só que essa bolsa ela tem um limite. Então, no 6º ano de faculdade, encerrou e fui em busca de outra situação, que é uma coisa inusitada que inclusive está na minha carteira de trabalho. Eu tenho sido técnico de biribol. Biribol é um vôlei na água. E aí surgiu a oportunidade de um clube lá, me contratou para ser o técnico do clube, né? Era uma graninha a mais para a gente poder sobreviver. No final do 6º ano tinha a formatura, a colação de grau, bancar a festa. Muita gente me ajudou, minha esposa, Patrícia, me ajudou a pagar. Eu consegui fazer a formatura com todo mundo. Para o final do curso, onde você começa a fazer o internato, realmente a cirurgia, ela me chamou atenção e dentro da cirurgia eu achei que a cirurgia plástica poderia ser uma boa opção. Fiz a prova para residência de cirurgia geral, passei, mas durante a residência, a oncologia foi me chamando a atenção. Tive um professor chamado Guido Marques e eu trabalhava muito com ele. Foi me mostrando não só a oncologia, não só a parte médica, mas ele também me abriu os bastidores, a parte burocrática da oncologia. No 2º ano de residência, ele começou a me falar, olha, tem uma cidade, a cidade chama Sinop, a região está em expansão, eu acho que é um bom lugar para você prospectar aí essa questão da oncologia. Nessa época eu estava com a Patrícia e falei, olha, vamos conhecer Sinop. Peguei um avião Campo Grande de Cuiabá, cheguei em Cuiabá na madrugada. A única coisa que existia para voltar, lógico, tinha ônibus no outro dia, mas tinha uma van. Pegamos essa van 2 horas da manhã lá em Cuiabá e rumo Nortão. Chegamos aqui, era junho de 2001. Na época tinha muita madeireira e serraria nas laterais da BR. Eu fiz o currículo, eu visitei o Hospital Dois Pinheiros, o Hospital Santo Antônio, todo mundo foi bem receptivo. Na época estava passando por uma transformação a saúde de Sinop, a introdução do SUS, né, o Sistema Único de Saúde no município, com a construção do pronto atendimento, onde hoje ali faz parte o Hospital Regional. Mas aí eu fui visitar a Secretaria de Saúde também e me deparei com uma diretora de saúde, uma enfermeira da direção da Secretaria de Saúde. Eu fui conversar com ela, eu e minha esposa, ela estava com o currículo dela. Ela pegou o meu currículo, lendo o meu currículo, ela, pelo meu sobrenome Rossini, ela perguntou, você conhece alguém chamado Amauri e tal? Eu falei, é meu irmão. Ela tinha morado com a família dela em Birigui, o pai dela era do Exército, quem comandava o tiro de guerra na época que ela morou lá.
que esse meu irmão fez o tiro de guerra com o irmão dela, eles tinham uma amizade, e aí começamos a conversar. O Theo levou a gente para comer uma pizza, e eu falei para ela, olha, na realidade eu estou terminando a residência de oncologia e tem um projeto de montar oncologia aqui em Sinop. Ela gostou da ideia, falou, me manda por e-mail e tal. Mandei por e-mail. Isso foi no meio do ano de 2001. Terminei a minha residência de oncologia e não tive resposta nenhuma de e-mail, nada. Em janeiro, eu recebi uma ligação, era o secretário de saúde de Sinop, o Helder, falando sobre essa questão da oncologia, que ele gostaria muito de conversar comigo. Ele estava precisando muito de um plantonista no pronto atendimento. Peguei meu carro, vim para cá com a minha esposa, ela não gostou muito da ideia não, né? Ela abandonar tudo que ela já tinha lá, ela já estava em atividade profissional. Mas quando eu cheguei aqui, o diretor do pronto atendimento falou assim, olha, a escala de plantão de janeiro já está completa. Eu vou precisar de você para fevereiro. Mas aí conversei com o Ildice, que é essa minha conhecida, e acabei fazendo amizade. Ela falou, não, fica tranquilo, é isso aí mesmo, vai ficar na escala de fevereiro e tal. E aí conversando com a minha esposa, já vamos alugar alguma coisa aqui, porque a gente vai embora e volta depois para alugado. Fui alugar, fui na imobiliária, só que precisava de um fiador. Eu não tenho fiador. Não, então não posso te alugar. Estou vindo de fora, eu sou médico, vou trabalhar no pronto atendimento. Ah, não, é tranquilo. O secretário de saúde, ele vai ser seu fiador, porque ele está fazendo isso pro pessoal que vem de fora. Fez. Aí eu falei, essa cidade é diferente, né? Voltei no começo de fevereiro, enquanto a Patrícia ficou lá mais uns 15, 20 dias para ajeitar a mudança, enfim. O Secans nasceu logo no ano anterior que eu estava aqui, então eu cheguei em 2002. 2002 foi um ano muito difícil, porque o começo eu procurei a oncologia como serviço, procurei o Hospital Santo Antônio, que era o único filantrópico, mas o Hospital Santo Antônio, naquela época, passava por dificuldades, além de ser um hospital muito precário na época. Não tinha UTI, poucas enfermarias, então não agradou muito a quem estava no hospital na época colocar um serviço de alta complexidade como a oncologia. Isso foi desgastando, porque você faz 4 anos de residência, quer trabalhar na área que você fez e você acaba não trabalhando. Eu sempre brinco que a gente não foi embora de Sinop porque quando eu desanimava, a minha esposa dava não, acho que dá. Quando ela desanimava, eu falava, não, vamos esperar mais um pouco e tal. Então a gente nunca desanimou junto. Foi aí que eu comecei a tentar mexer alguma coisa para ela. E nesse momento eu conheci o Dr. Luciano Aquino, da CIMED, e a Adriana. Ele tinha um consultório na frente do Jacarandás, em cima do laboratório bioclínico na época. E foi aí que a gente começou a conversar de montar uma clínica junto. E ali nasceu a CIMED. Aí a Patrícia colocou os equipamentos que ela tem de fonoaudiologia e tal, e aí a gente começou a batalhar. Tanto é que nem o meu consultório eu montei, porque não tinha como trabalhar com oncologia. Eu dava os meus plantões, comecei a pegar, além do PA, Unidade Básica de Saúde, Menino Jesus, Alto da Glória, comecei a fazer medicina ocupacional, trabalhei na Preventec, trabalhei no SESI, fui fazendo o que dava para poder ocupar a mente, ocupar o espaço. Em 2003, abri um CNPJ, que é o Secans. E através das conversas, o Helder, que é o secretário de saúde, com o sogro do Helder, Alfredo Garcia, tiveram a ideia de o Lions Clube de Sinop construir um setor para o Hospital Santo Antônio, já que o Hospital Santo Antônio não tinha lugar aonde colocar a oncologia. E o seu Alfredo é uma pessoa fundamental nessa história toda, porque conseguiu construir uma ala lá, um setor de 670 metros quadrados. Em 2005 foi o término da construção. O Hospital Santo Antônio conseguiu articular convênio com o governo do estado para mobiliar todo o setor e também um convênio para manutenção mensal e já começar a trabalhar. E aí em 2006 iniciou o processo de funcionamento do setor de oncologia. O Secans automaticamente se transferiu para o Hospital Santo Antônio e começou também a atender os pacientes. Mas nós precisávamos credenciar aquele setor no Ministério da Saúde, para que a gente pudesse ser oficialmente um serviço de SUS. E esse processo foi realmente doloroso, vários percalços no caminho, então se levou um processo muito grande, até que em 2011, através de uma série de situações, a gente conseguiu o credenciamento da oncologia. Foi uma trajetória de altos e baixos aí, mas hoje, uma visão retrospectiva, precisou acontecer tudo isso
para fortalecer e sedimentar tudo o que acontece hoje na oncologia de Sinop. Minha esposa, Patrícia, eu conheci ela tinha 16 anos, eu tinha 20 na época. Encontrei ela em Birigui, ela é de Araçatuba, uma cidade próxima, 10 quilômetros. Nesse encontro aí surgiu uma paquera, aí eu ia para Araçatuba, a gente se encontrava, comecei a namorar ela, largamos. Aí nos encontramos em 1990, fui fazer cursinho em Araçatuba, e aí ela estava fazendo cursinho, fez cursinho comigo na mesma sala, voltamos a conversar, né, as coisas começaram a fluir e voltamos a namorar em 1990. Final de 90 ela passou, eu não passei, 91 ela foi para Campinas e eu fiquei em Birigui fazendo cursinho para tentar mais um ano. E aí, namoro à distância, na época não tinha celular, WhatsApp, não tinha videochamada, não tinha nada, era telefone fixo mesmo. O contato vai ficando difícil, enfim, acabamos que em 3, 4 meses nós terminamos. E eu continuei fazendo meu cursinho, ela continuou lá. Não passei em nada no final de 91 e fui passar no começo de 92. Ela estava lá em Campinas ainda, passei em Campo Grande. Nas indas e vindas, férias, a gente se cruzava, sempre que se cruzava, ficava. Até na formatura dela, ela me convidou para ir, eu acabei que não pude ir no final de 94. No ano de 95, eu estava num feriado, assim, ajudando meu pai lá, na loja, ela liga. Não, eu quero oferecer, eu sou fonoaudiólogo, eu faço audiometria ocupacional, a lei hoje precisa. Patrícia? Reconheci a voz dela na hora. Ela falou, Ayrton? Eu falei, aquela loja do meu pai e tal. E aí começamos a conversar no telefone. Aí se encontramos em Araçatuba, aquele negócio. Aí no final do ano de novo, e aí nós voltamos a namorar. Fui para o 6º ano de faculdade, fui para a residência, mais 4 anos de residência, namoramos esse período todo à distância. Na época da residência eu morei dentro do hospital, então eu morava num quarto dentro do hospital, morei 4 anos dentro do hospital. Até como forma de economizar valores de aluguel, enfim, quando você é residente você ganha uma bolsa e acaba complementando com um plantão ali e outro aqui. No final da residência, meu último ano de residência seria o ano de 2001, aí a gente resolveu casar. E a história aí de vir para Sinop, tudo foi nesse meio, né, no namoro, nesse retorno, né. Eu lembro do primeiro filho, na realidade eu estava no plantão, no pronto atendimento, ela tomava anticoncepcional durante tantos anos, falou, eu vou parar de tomar, vamos tentar engravidar, tá, beleza, vamos. Né, muito tempo tomando anticoncepcional, a coisa vai, né, demorar. Mas não deu 2 meses e ela falou, tá atrasado, tal, não sei o quê, faz o exame, eu desencanei. Eu tava de plantão, ela veio, entrou no plantão do pronto atendimento e falou, vê aqui que eu não entendi esse exame. Aí eu olhei o exame de sangue, beta-HCG lá em cima, falei, parabéns, você tá grávida. E comecei a rir, ela caiu aos prantos, assim, né? Porque não esperava, e aí veio o medo, veio uma série de coisas. Aí o Bruno nasceu em 2005, e aí depois a gente esperou um pouco para tentar ter o segundo, mas aí nós tivemos uma série de dificuldades, sabe? Aí acabou vindo em 2011. Sinop tem uma das coisas que eu nunca vi em nenhum outro lugar. O crescimento das especialidades médicas ao longo dos anos foi, assim, brutal. O desenvolvimento de tecnologias ligados à medicina também foi muito grande. Nós temos tudo que um grande centro tem, e com excelência. A cidade hoje não perde para nenhum grande centro. E hoje a Sinop é referência para mais ou menos 1 milhão de habitantes, no meu ponto de vista. Então, isso trouxe para Sinop uma nova forma de encarar não só o agronegócio, não só a madeira, não só o comércio, mas a parte da medicina. Isso traz muita gente para Sinop e fomenta todo o comércio. Futuramente eu tenho certeza que essa rede de medicina vai crescer muito. Nós estamos muito bem hoje olhando para 2002 e olhando para 2024. Talvez não crescemos 22 anos, nós crescemos na medicina aqui talvez 50 anos. E hoje você olha a cidade com avenidas, duplicações, aeroportos, com a quantidade de voos, com a quantidade de pessoas que passam pelo aeroporto, com a quantidade de empresas que vêm para cá, com a quantidade de alvarás de construção civil, mês a mês batendo recorde, né? O número de prédios
Aquilo que eu disse sobre Sinop ter 500 mil habitantes é tranquilo em 10 anos, na minha opinião. Então eu vejo Sinop se posicionando cada vez mais como a capital do Nortão.